Então vamos nós. Ok? Nós temos muitos tipos de algoritmos diferentes de ordenação. Os algoritmos fáceis, eles são só variação. Please attention. Tem alguns exercícios que a gente vai precisar de ordenação. Se a gente souber, facilitam horrivelmente, tá certo? Então, existem alguns algoritmos que são só variações de laço, que tem todos a mesma complexidade, ou seja, o mesmo tempo de execução, que seriam o bubble, o select e o insert. Ok? Normalmente esses três algoritmos, eles são só variações, que é basicamente um laço dentro do outro. Ok? São dois fors que resolvem o problema. Esses daqui já são algoritmos que exigem recursão e esse daqui filas. Então, qualquer um desses três é fácil e resolve o nosso problema. O que eu acho mais fácil é esse daqui, o select. Então, vamos tentar entender como é que esses caras funcionam. Isso certo? Ok? Qual a ideia do bubble? Eu vou falar assim, mas eu talvez implemente até os três, vamos lá. Qual a ideia do primeiro? O primeiro é o seguinte, você sai comparando ele de 2 em 2, ok? E a ideia é você empurrar os maiores para o final. Essa é a ideia. Então, como é que você empurra alguém? Você empurra alguém trocando ele com outro elemento. Tudo bem? Então, você chega aqui. Precisa empurrar o 3? Não. Precisa empurrar o 44? Sim. Precisa. Eu faço? Eu troco. Como é que eu faço? É só clicar aqui? Como é que eu dou o play aqui? Pronto, ok? Então, agora eu vou comparar o... É porque ele está fazendo... Pronto. Comparo esses dois, que eu vou comparando 2 a 2. Tenho que empurrar o 44. Por quê? Porque 44 é maior do que 5. E agora? Entre 44 e 47? Não. Entre 47 e 15? Entre 47 e 36 e assim vai, né? Qual é a segurança que eu tenho quando eu terminar esse laço aqui, que vai até lá o final? Quando eu terminar o laço, o que é que eu sei? Que o maior está no final. Porque toda vez que eu encontrava um elemento e eu empurrava ele, eu sei que quando eu chegar no final, o maior está no final. Ou seja, da próxima vez que eu rodar esse algoritmo, eu preciso ir até a última posição? Não. Eu só preciso ir até o último menos 1, né? Então é isso que a gente vai fazendo. Começa aqui, o nosso laço vai andando, comparando o primeiro com o próximo. Toda vez que eu encontrar um maior do que o outro, eu troco. E aí, o meu laço de fora vai sempre diminuindo 1. Ou seja, começa no quantidade e vai até diminuindo, né? Quantidade menos menos. Até eu processar o... Hã? É auxiliar o máximo, por exemplo. Exato. Qual é o problema dele? Ele é lento para dedéu. Horrível. Mas é bem simples de entender. É literalmente empurrar os elementos. Esse daqui, ele também é bem fácil. Normalmente é o que eu prefiro, né? Desses mais simples. A ideia é a seguinte. Você sabe encontrar o menor elemento de uma lista? Ou o maior elemento? Sabe encontrar o menor? Então a pergunta é, daqui para lá, quem é o menor? Ups! Descobriu que é quem? O 2. Se ele é o menor, onde é que eu tenho que colocar o 2? No começo, então eu troco esses caras. Pá. Agora basta eu procurar daqui, né? Daqui para o final, quem é o menor? No caso, era o 3 que foi para lá, né? Então o que eu faço? Boto o 3 na segunda. Daqui para lá, quem é o menor? E aí a gente vai fazendo isso. Bota na terceira posição. Agora vamos para a quarta. Da quarta em diante, quem é o menor? Pá! Troca. Quem é o menor? Quem é o menor? Quem é o menor? E aí eu vou... Hã? Exatamente. Aí a gente vai trocando com o elemento e vai pegando no lugar do outro. É simples pensar assim? Perceber. Pensar não é difícil. Não, e os algoritmos são simples. Depois que você faz umas 4 vezes,
Quando eu digo 4 é porque é literalmente 2 laços, meu povo. É 2 for e um swap. Não tem mágica aqui não. Depois que você faz, aí no outro dia você faz de novo. Porque se fizer os 4 seguidos não dá para decorar não. Entendeu? Precisa de um tempozinho para espaçar, para ir gravando no miolo. E na outra semana você faz de novo, morreu. Porque não tem muita mágica não. Então vamos ficar com esses 2 por enquanto. Esse primeiro aqui, vocês entenderam direitinho o bubble? Empurrar para o final. Então vamos pensar em código isso daqui. Então hoje é a aula 10, Season 10, episódio 1. Caramba, já tá dando um gostinho de saudade. Não tá não, é verdade. Até eu senti agora, Season 10. Quebrou o número. Bora lá. Então aqui a gente tem o bubble.cpp. Não é assim não, é vim. Include IOStream using namespace std. Então eu vou chamar aqui de bubble int vet int qtd. Ok? Então esse carinha aqui é o nosso bubble int main. Então vamos lá, só pra gente... Davi, por que quando você inicia o código tem int vet, no qt create? argc e argv. Isso. Pronto, é um ótimo assunto pra gente falar. A gente pode falar quando terminar a ordenação. Ok? Argumentos de passagem de parâmetro. Bem legal falar de argumentos. A gente faz uma calculadora argumentada já. Me lembra, tá certo? Porque a ordenação é bem facinho. A gente finaliza a ordenação num golpe só. Ok? Então vamos lá. Nosso objetivo: gerar, sei lá, 15, 20 números pra gente ordenar. Como é que a gente empacota aqui? É mais fácil fazer o hand, né? Do que ficar inserindo na mão. Não, deixar fixo é muito insosso. Bora lá. Int, vet, vamos fazer 20 números, certo? Const, int, quantidade, 20. QTD. Como é que eu preencho esse daqui com 20 números? O que é que eu vou usar? For int i igual a 0, i menor do que QTD e mais. O que é que eu posso usar para preencher aleatoriamente? Range. Vamos fazer números de 0 a 99, tá certo? Como é que eu faço daí? Vet i recebe o quê? 0 a 99 mod 100, não é verdade? Então foi, né? Falta o que para toda vez que a gente rodar ele ser diferente? Include o que aqui? cstdlib para poder usar o rand e srand. E qual é o outro? ctime para poder usar o time. Então bem aqui a gente vem e coloca o que? srand time null. Lembra que o null é maiúsculo. Porque nulo aqui é uma macro que pode significar tanto 0 se você estiver trabalhando com inteiro, 0.0 se você estiver trabalhando com float, char 0 se você estiver trabalhando com char. Então você poderia fazer isso daqui, ó. Int x recebe nulo, char z recebe nulo. Isso daqui é uma macro que vai ser processada e ele vai colocar o nulo correspondente daquele tipo. Ok? Então eu poderia colocar aqui time, acho que 0. Se eu colocar 0, funciona da mesma forma, certo? Pronto, agora é só fazer o que? Ordenar, né? Bubble de vet quantidade. Lembra do bubble, o que é que ele faz? Como é que funciona? A gente começa aonde? O bubble, ele sempre começa de onde? Do primeiro elemento, na verdade. E cada vez que ele executa, o primeiro elemento aumenta ou o último diminui?
O último diminui, porque na primeira vez eu empurro até o último, na verdade. Na segunda, até o penúltimo. Na terceira, até o antepenúltimo. Na quarta. Então, cada vez que eu faço isso, eu estou diminuindo 1 no limite. Então, a gente poderia pensar que seria isso. For int i sempre começa em 0, não é verdade? I menor do que o quê? QTD. Eu não estou sempre comparando 2 a 2? Não é verdade? Então, se eu chegar em QTD menos 1, eu vou estar pensando em alguém que está fora do vetor, não é verdade? Eu não estou sempre 2 a 2? 2 a 2, então eu tenho que parar antes de chegar no final. Porque se eu chegar no final, eu vou comparar o último com alguém que não existe. Não é verdade? Então, tem que ser menor do que o quê? QTD menos 1. Não é verdade? E a cada vez que eu executo esse laço, é o i que aumenta ou o QTD que diminui? QTD que diminui. Primeira vez eu faço assim, na verdade, o i vai até o final. Na segunda vez, o i vai até um antes. Terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. 6. Então quem diminui é o QTD. Então o que é que vem aqui? QTD menos menos. Qual é a comparação? Qual é a comparação que eu faço? É quem com quem? Só que para esse i, para o primeiro elemento, na verdade para o último elemento, né? Eu tenho que fazer um laço que vai andando todo mundo, na verdade, todo mundo. Então eu tenho um j aqui. For int j. J começa no peraí. Eu sempre começo no 0. Não. É porque começo aqui, na verdade, até o final. Então eu vou lá, pensando esse elemento e esse daqui. A pessoa tem duas mãos, vem pra cá, por favor. Se eu fosse o Goro, eu não precisava dele, não. Vocês não são da época do Mortal Kombat, né? Sim. Tudo bem. Ok, bota a mão aí. Okay. Então vamos lá. Que a gente tá aqui, ó, 2 a 2, correto? Então vamos lá. Último, 0, beleza? Beleza? O meu i continua começando em 0. Não é verdade? Quem é esse cara que está andando aqui? É o J. Tá vendo que o J está andando aqui? O I sempre começa em 0. Aqui o bonequinho, tá vendo? E o J que está andando. O J também sempre vai começar de 0. Volta, diminui. Não, diminui, vem pra cá, vem pra cá. O J sempre volta pro 0. Eu tô com a coisa de braço malhado. Já começou a esquentar isso daqui. Ok? Então o J também começa em 0. Só que o J vai até onde? J menor do que... Porque a gente só tem um laço aqui. Só faço isso uma vez por semestre. Peraí que eu tô carregando na memória. Agora com vocês vão ser 2. Normalmente eu faço sem pensar. Quando eu tento pensar, as coisas não saem. Vamos lá. J menor. QTD maior do que 0, menor do que QTD menos 1, J mais
Me dá só um tempo, deixa eu só aquecer aqui meu miolo, daqui a pouco eu converso com vocês. If vet j maior do que vet j mais 1, std swap vet j com vet j. Sim, só um instantinho que eu tô carregando aqui. Igual a limite máximo igual a QTD máximo maior que máximo menos. Eu não gosto dessa parte branca aqui. Troca, mandar tirar isso aqui. Bora lá, pessoal. No fundo, é o seguinte. O melhor aqui era fazer um alho, fazer um laço sem... Posso fazer até assim. Pronto. QTD maior do que 1. Pronto, assim fica melhor. QTD menos. QTD menos 1. Pronto, melhorou. Eu vou continuar fazendo isso daqui enquanto que a quantidade for maior que eu continuar fazendo isso até o final. Porque toda vez que eu vou até o final, o que acontece? A quantidade diminui. Eu vou continuar fazendo isso enquanto eu tiver alguém para processar. O que é que eu vou fazer? O meu J é o coleguinha que vai fazer as comparações. Começo em 0, que sempre eu vou avaliar a partir do primeiro elemento, e vou até menor do que quantidade menos 1, para poder avaliar o penúltimo com o último. Então, se o J, se o de cá for maior do que o da frente, se o de trás for maior do que o da frente, o que eu tenho que fazer? Trocar os dois. Professor, o que é esse swap? Esse swap é uma função do C++ que literalmente pega esse cara e troca com esse daqui. A gente poderia implementar o nosso próprio swap até. Vamos fazer aqui o nosso próprio swap. Void swap. Para que o swap precisa? De dois elementos. Int A, int B. Se eu alterar A e B, eu vou estar alterando os reais ou as cópias? As cópias. Mas se eu fizer isso, os reais. Então o que é que eu quero? Eu vou pegar o valor de A e guardar em alguém. Int C recebe A. A recebe B, B recebe C. Então, estou fazendo o processo de troca. Estou trocando o valor de A com o valor de B. Fernanda, liga de novo aqui. Ok? Liga de novo. Então, o que eu estou fazendo é isso, trocando o valor de A e o valor de B. Só que, para você não ter que implementar isso daqui sempre, o próprio C++ tem um swap, que faz a mesma coisa que aquele código de cima faz. Você pode acessá-lo através do std swap, mas aquele teu swap funciona da mesma forma. Se você quiser, você pode utilizar o seu swap que a gente acabou de fazer, ok? Pronto, está aqui o Bubble Sort. Querem testar? Vamos ver, vamos descobrir. Chamei o Bubble para ordenar, não foi? E agora eu tenho que imprimir, né? I menor do que QTD e mais.
Bubble. Bubble. Não é isso não, é a ponto alt. Deu certo? Não, vamos descobrir por quê. Não, eu esqueci. Cout vet i. Ele fez o cout várias vezes, né? Por isso que deu erro. Falta só imprimir o vet i. Vamos de novo? Tá aqui. Estão ordenados? Então, funcionou. Vamos olhar para o código de novo. Dois laços e um if. Dois laços e um if. Quantidade diminui. Laço vai, o J vai do 0 até o antepenúltimo, não é isso? Se o J for maior do que o J da frente, eu troco. Se o J for maior do que o J da frente, eu troco. E aí vai até o final. Beleza, né? Por isso que o povo disse que o Bubble é o mais fácil. A gente teria um outro que é bem parecido, que é o Selection ou Insertion. Lembra daquele que procura o menor elemento e bota na primeira posição, procura o menor elemento e bota na segunda, procura o menor e bota na terceira? A gente poderia fazer ele também, ó. Diz. Isso daqui é porque eu não tenho nada para botar aqui. Eu não tenho que inicializar a quantidade, porque a quantidade já está inicializada. Lembra daquela aula que eu disse que eu não precisava colocar nada nos pontos e vírgulas? Se eu colocar isso daqui, está sintaticamente errado, porque o for ele tem três áreas. Ele tem uma inicialização, eu não tenho que inicializar, eu não estou inicializando nada. Eu tenho um critério de parada, está aqui meu critério de parada, e eu tenho um incremento, está aqui o meu incremento. Se eu tirar esse ponto e vírgula, funciona? Não, porque eu não tenho mais, ele precisa de três campos: inicialização, ponto de parada e incremento. Se eu tirar isso aqui, está sintaticamente errado. Ok? Professor, posso trocar o for pelo while? Claro, porque todo for pode ser trocado por um while. Como é que ficaria aqui? Enquanto quantidade for maior do que 1, e aí eu boto o incremento lá embaixo. Cadê? QTD menos menos. Odeio quando ele faz isso. Tá aqui. Mesma coisa de ter um for sem inicialização. É o while, porque o while só tem o ponto de parada e dentro aqui eu coloco o incremento. Prefiro do outro jeito, mas tanto faz. Ok? Tudo bem? Como todos os condicionais e laços só tem uma instrução, eu não estou usando parêntese porque todos eles só têm uma instrução. Como é que seria o nosso amigo selection? Void selection. Ok? O vetor e a quantidade. Os meus laços vão de onde até onde? O meu i vai de onde até onde? Do zero até o final. Vocês querem procurar o maior e botar no fim, ou procurar o menor e botar no começo? Menor e botar no começo. Então o primeiro laço vai de 0 até o último. O segundo vai de 1 até o último. O terceiro, 2 até o último, ok? E o laço de dentro vai de i até o final, porque eu quero saber quem é o maior entre i e o final. No primeiro, que começa em 0, eu quero saber quem é maior, o menor, né?
Quem é o menor de 0 até o final? Faço a busca, o menor eu coloco lá. Então o J começa do I. Que quando eu estiver no 5, eu quero saber quem é o menor do 5 até o final. Então o J começa no I que está o 5. Então bora lá. For int igual a 0, I menor do que QTD e mais. E o J começa onde? I J menor do que quantidade J mais. E agora eu faço o quê? Eu tenho que guardar o mínimo, né? Então vamos lá. O índice mínimo eu vou inicializar com quem? O mínimo, né? Eu não estou atrás do mínimo. Eu estou atrás do mínimo para qual posição? Para o I. Então eu começo imaginando que o menor elemento é justamente quem? O I. Não é assim? Eu não quero o mínimo? Toda busca exige inicialização. No caso aqui, o menor elemento, como eu estou procurando para I, vai ser o próprio I. Então qual é o teste que eu faço? Se o vet J for maior do que o vet I, se o vet J for o quê? Menor do que o vet I, quem é o novo índice mínimo? J. O vet J não é menor do que o vet I? Então o índice que tem o menor elemento agora é o J. Quando terminar esse laço aqui desse for, o que é que eu sei? Quando eu terminar esse laço aqui, eu sei que o menor elemento, o índice do menor elemento está guardado aonde? Índice mínimo, não é verdade? Aí então eu vou trocar esse índice mínimo com quem? Com o I, porque eu não estava procurando quem vai ficar no lugar do I. Eu vou repetir tudinho, tá certo? Mas por favor, se você tiver viajado, por favor, diga que viajou. Porque existe, meu povo, ó, vamos lá. Existe um limite de tolerância para não compreensão. Volta para cá. É natural você ficar naquele limite de estar entendendo e não estar entendendo. Isso é natural. Porque às vezes você não está entendendo. Ah, entendi. Não é assim que funciona? Você fica olhando e pá, entendi. Tem um limite. Quando esse limite estoura, ou seja, quando você não está entendendo e não está entendendo e se perdeu, é hora de dizer, viajei, professor. Porque é muito difícil eu pegar só pelo rosto de vocês, se vocês estão dentro do limite ou se vocês já estouraram há muito tempo. Normalmente quando vocês fazem assim, é que eu sei que vocês desistiram. Tudo bem? Então, mas é muito melhor do que quando vocês comunicam, tá certo? Então normalmente eu tento continuar, porque às vezes quando você está continuando, muita gente que estava quase entendendo, só porque você continuou explicando, ele pegou o fio da meada, tá certo? Então, vamos terminar isso daqui e eu faço de novo, combinado? Ok? Vou fazer em pseudocódigo. Meu objetivo, descobrir para cada I quem é o menor elemento daquela posição e colocar lá, beleza? Começo no 0 e eu pergunto quem é o menor elemento do índice 0 até o final. Então, para mim, o índice que tem o menor elemento, mais fácil pensar assim, ó, I, índice que tem o menor elemento, como eu estou pensando no 0, é o 0, que eu não comecei a fazer a busca, ok? E aí eu vou começar de I até o final para saber quem é o menor. Se o J for menor que o elemento que está no I, desculpa, tá errado isso daqui. Oi. Se o J for menor do que o elemento do mínimo, não é assim? Índice mínimo. Quem é o elemento de menor valor? É o I. Se eu encontrar alguém que é menor do que o elemento de menor valor, ele se torna o elemento de menor valor. E aí eu continuo até o final. Quando eu chegar no final, eu descobri qual é o índice que tem o menor elemento, sim ou não? E aí eu boto ele no canto que ele tem que estar. Onde é que ele tem que estar? No lugar do I. Como é que eu faço isso? Swap. Entre quem e quem? Vet I
E o VET, índice mínimo. J vai ser... Porque eu começo a busca do elemento que eu quero colocar. Se eu estou no quinto elemento, eu sei que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto já estão ordenados. E eles são menores do que o quinto, porque eu já falei isso. Então, se eu quero saber quem é o elemento o menor de todos que vai ficar na quinta posição, eu começo a partir do 5. E aí eu olho o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 até o final. Quando chegar no final, que eu souber quem é o elemento, a posição do menor elemento, eu vou lá e troco ele com o 5. Porque é justamente isso que eu quero. Achar quem é o menor do 5 até o final. Ok? Tá aí. Você vê que eles são muito parecidos. A gente tem um processo de comparação e um processo de troca. Dois laços. Eu não entendi essas duas. Qual? Isso daqui? As duas finais. Esse. Ok. Vamos fazer diferente então, tá? Lembra que eu falei para vocês de 4 funções que vocês tinham que fazer? Quais eram elas? Existe, o que mais? Máximo, find, count. Não foi isso? Foi. Pronto. Vamos usar aqui o máximo. Lembra do máximo? Como é que a gente faz o máximo? Vou fazer aqui, ó. Int máximo. Retorna o índice do... Vou fazer menor, já que a gente está pensando em menor, que é a mesma coisa, não é procurar o máximo e o mínimo, é praticamente a mesma coisa. Retorna o índice do menor elemento. Ok? Então eu vou chamar de I min. Int vet int quantidade. Vocês conseguem fazer esse daí? Só esse daí? É para conseguirem, porque foi o que a gente combinou. Dado um vetor, eu quero que vocês me digam quem é o menor elemento do vetor. Posso sair quando eu voltar tá feito? Ou não? Porque isso daqui é o básico de vetores, meu povo. Não dá para fazer nada se a gente não souber o básico. Dado um vetor, eu quero saber qual é o índice do menor elemento. Professor, por que o senhor está pedindo o índice e não o valor? Se eu souber o índice, eu posso pegar o valor? Pode. É só pegar vet índice e tal. Então, ter o índice me ajuda mais do que ter o valor. Porque eu posso, se eu souber o valor, eu tenho como saber o índice? Só se eu fizer a busca. Vamos lá? Deixar vocês fazerem isso daqui. Se usasse o I normal, na hora que ele comparasse. Não funciona não. Não? Não, tem que ser o índice mínimo mesmo. Ele direto. Bora lá. Int início. Ok? Vou sair e vocês fazem, tá certo? Quando eu voltar em 10 minutos aqui é para estar feito. Deixa eu abrir aqui em outro editor. Gianni Bubble. Ok? Vou tomar água e respirar fundo. Vocês vêm pra cá, pra frente, e aí quando eu voltar em 10 minutos, você já tem isso daqui resolvido. Pode ser? De boa? Não é pra ser desafio não, isso daqui. Não é pra ser desafio não. Ok? Então, qual é a ideia? Dado um vetor, o início e o fim, tanto faz quantidade, vou chamar de quantidade também, tá certo? Início, normalmente o início é quase sempre o zero, né? Mas eu vou deixar início em aberto. Eu quero que você me diga qual é o índice do menor elemento que tem entre início e fim. Bora lá? Vou tomar água, vocês têm 10 minutos, não quero saber quem vai ficar sentado, né? Quando eu voltar para estar pronto. Bora lá. Porque senão a gente marca a prova. Não, tô falando sério, galera. Eu não gosto de prova, mas às vezes parece que os alunos eles só se motivam para estudar quando tem prova. Isso é muito chato. Ou não?
Ok? 10 minutos, galera. Obrigado. Hudson. Crianças estão sabendo mais. Fazer dois, né, também? Oi? Vai fazer dois, né, também? Fazer o quê? Vai ser dois. Mas só dar número e procurar um. Não, procurar um menor número. Menor, deixa assim. Por que tu iniciou em menos um? Menos um não. É de 0 a 100, né? O nosso. Então coloca 101. Você vai seguir Eu tenho um inteiro que é o menor e eu quero receber o índice. Tem que colocar outro, né? Eu acho que ele vai fazer prova. Igual. Basicamente tá achando menor, né? E agora tem que ir pra lá. A Ricardo acha menor o bate. Tá retornando esse? O índice menor. É que ele quer pegar, ele pega o Ele vai índice. pegar o I, né? Tá aí. É. Ele disse que podia começar em qualquer um, né? Não, como tu tá pegando o menor, o nosso range é de 0 a 99. Sim. Aí eu botei 101, porque qualquer número vai ser menor do que ele. Uhum. Então pronto. Aí ele vai testar, vai pegar o menor. Eu podia até botar isso daqui, igual esse aqui, ó. Não, acho que não. Melhor não. Deixa sem ver. Eu, Você tem um. Ctrl Z tá aqui. Porque eu podia dizer que era menor o primeiro elemento. Menor é igual ao primeiro elemento. Aí o índice menor vai ser zero. Se o vetor for menor do que o menor, com certeza vai ser. É. Índice menor, recebe o primeiro. Sim, e o QNT, cadê? É QTD. Que eu uso QNT. Ok. Então pronto. Colocar lá na minha cabeça. Ai não. Cadê outra coisa? Provavelmente tem um jeito menor de se fazer isso. Sim, índice menor, que menor do que menor do que isso. Tá. Fazer com A, como ele disse. Não, fica maior. Vou comentar aqui. Não? É, eu acho que é isso. O nosso vetor, ele vai de 0 a 99, correto? Aí o que eu fiz aqui? Eu botei o menor igual a 101, porque qualquer elemento que eu dentro do meu vetor vai ser menor do que esse. Então o que acontece?
Vamos iniciar o vetor aqui em 0, certo? Continua. Ele vai iniciar nosso vetor em 0. Vamos dizer que nosso primeiro elemento do vetor seja 50. Aí ele vai testar. 50 é menor do que 101? Com certeza vai ser porque o nosso maior elemento é 99. Então, o índice menor já recebe o primeiro elemento. Aí ele vai testar o segundo elemento. Vamos dizer que seja 30. 30 é menor do que 50, que é o primeiro elemento que a gente testou? Aí ele vai dizer que o índice agora é o índice anterior, que é o índice atual, quer dizer, a gente está recebendo o índice do 50, que é o 1, e o menor vai ser o 50, o 25 agora. A gente tem pressão aqui? Fica mais fácil, acho, escrever. Ele não traz não, então. Não, fica mais fácil escrever. Deixa eu botar aqui. A gente tem o índice 0, 1, 2, 3. Imagina que o índice 0 é 50. O índice 1 é 25. O índice 2, 30, 70. E o índice 3 seja 5, correto? O nosso menor ele já é igual a 101. Aí ele vai testar aqui, VET 0, que tem um valor de 50. É menor do que 101? Então ele... Isso aqui na reta. Então o que vai acontecer? Ele vai, o índice menor vai receber o valor de I, que é o 0, e o menor vai receber o 50. Aí o que acontece? Ele vai agora para o segundo elemento. Ah, entendi. É tipo, o índice vai ser a posição pelo vetor. Isso, a posição. Não faz, você não precisa ter o menor e o índice menor. Porque você consegue o menor a partir do índice menor. Então faz o seguinte, escreve aí, ó. Tá. Se VET I for menor do que VET índice menor. VET... E aí tu só precisa atualizar o índice menor, tira a linha de baixo. Uma variável a menos. Daria, tira o menor também. Ok? Só que a gente tem uma variável que define o início. Então você não começa no 0, você começa onde? No início. Opa, sem querer tu bateu no touchpad. Dá Ctrl Z aí. Mas tranquilo. Sai caçando. Agora, gente, queridos, isso aqui nem luta. Se eu olhar para a pessoa dando soco 1000 vezes, você pode olhar, você não vai aprender a dar nenhum. Tem que sentar na cadeira, botar a mãozinha no teclado e escrever isso aqui, você mesmo. Ctrl Z, Ctrl V não funciona. Olhar não funciona. Em programação não existe abstração por osmose. Não existe. Ok? Você entende, mas você só interioriza quando faz. Deu certo? I menor? Ok? Pessoal, a gente vai terminar mais cedo agora, porque vai ter uma apresentação de uma professora lá fora. E aí ela me convidou para participar e aí eu vou lá prestigiar. Então eu vou só finalizar aqui, tá? Ok? De boa e mim. Hã? A gente faz amanhã. É bem facinho aquilo dali. De boa e mínimo? Foi de boa? Ok. Se a gente tivesse essa função, presta atenção. Se a gente tem essa função, foca na meta. Se a gente tem essa função, o selection sort se torna trivial. Sabe por quê? Porque o que o selection sort não faz, não é isso o tempo todo? Quem é o menor elemento que vai ficar nessa posição? Troca. Quem é o menor elemento que vai ficar nessa posição? Troca. Quem é o menor elemento que vai ficar nessa posição? Troca. Então, tá aqui o selection, ó. O que o selection faz é isso. Tá vendo aqui, ó? Índice mínimo, bem aqui. Tá vendo o laço. Tá vendo a atualização do índice mínimo. No final eu faço o swap. Se eu quisesse me livrar, eu podia me livrar disso aqui tudinho.
e utilizar a minha função. Quem é o elemento que eu quero? O int índice mínimo. É o i mínimo de vetor. Onde é que é o início? E quantidade. Quantidade. E pronto. Só. Opa, eu preciso desse, né? Fica simples assim, né? Então, pessoal, aprendam pelo menos esses dois. Bubble, empurrar até o fim. Selection, encontrar o mínimo, colocar na posição. Encontrar o mínimo, colocar na posição. Encontrar o mínimo, colocar na posição. Ok? Queridos, basicamente a gente só cobra o que é feito dentro de sala de aula. Só que você só consegue aprender o que é feito dentro de sala de aula se você for refazê-lo fora de sala de aula, ok? A gente está literalmente na saideira da disciplina. Vocês vão ter agora, vocês vão ter um intervalo breve entre os professores que estão aplicando prova agora, né, assim, e o pessoal que vai aplicar as provas de final de semestre. Não deixem para o final de semestre. Ok? Vocês podem dar o gás agora, aprender essa parte de vetores. Isso daqui não é difícil. Isso daqui é suor. Ok? A gente já fez vários exercícios de vetores na disciplina. No repositório de exercícios e no arcade estão todas as respostas. Não tem queixo de que não conseguiu, porque está tudo de resposta lá. Ok? Deem o gás nesse intervalozinho que vocês têm entre esse momento e as finais, que quando chegar nas finais, você vai estar tão agoniado que você não vai ter tempo para ficar estudando programação. Então não vacile. Porque eu tenho muito apreço por vocês, mas vocês sabem que eu não sou injusto de passar uma pessoa que não estudou enquanto o outro teve que desenrolar. Vocês têm potencial, vocês chegaram até aqui, vocês conseguem. Agora, tudo que vale a pena não é de graça. Ok? Bom trabalho, meu povo, enquanto vocês lá fora. O quê? O mínimo. Não faz. Você não pode trocar, não. Você tem que fazer a busca toda e só trocar no final. Selection. Não, eu sei que o selection funciona assim. Mas desse jeito que eu tô falando, ele também não ordena, não ordenaria, não. Peraí. Civete. O que? Ah, faltou aqui o fechamento. Eu tô com um erro aqui de permissão. Por algum motivo meu gin não tá funcionando. GA Bubble. Árvore binária também, né, professor? Um tipo de ordenação? Não. Existe um tipo de ordenação que usa a árvore binária. Você vai esquerda, direita, menor. Não. Existe o meu pai. O hip sort usa a árvore binária, mas usa, não quer dizer que usa. Eu trouxe a chamada, não trouxe chamada. Eu sou um problema com essa chamada. Uma estrutura de dados, da mesma forma que é uma fila, uma lista. Não são nem 6 horas ainda. Compensa não. Com certeza. Não compensa não. É péssimo. No máximo, porque... Exato, porque eu já estou segunda e sexta em casa, não é verdade? Idealmente você ficaria nos dias que eu não estou, porque eu fico com as meninas, entendeu? Por exemplo, se você quiser
Normalmente eu peço para ficar no meio da semana justamente para estar segunda e sexta por causa da célula. Mas eu poderia pedir para ficar no final da semana e ficar segunda e terça em casa, ou então ficar pitombas.